E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu tinha falado que ia fazer o vídeo explicando melhor sobre a plaquinha de balanceamento das baterias de lítio. Eu vou tentar explicar hoje para vocês como que ela funciona e vou estar passando também os arquivos aí para vocês fazerem a de vocês. A plaquinha, eu tenho uma montada aqui, é essa daqui. Eu até tenho algumas aqui que eu ainda preciso montá-la, tá? Só coloquei para corroer a placa, já furei e falta montar. Então, o circuito da placa é basicamente esse daqui. Ela é dividida, um circuito desses seria para 1S. Nessa plaquinha a gente pode ver cada divisão aqui que eu marquei com lápis aqui, por exemplo, é para 1S. É o circuito exatamente que está aqui na tela. Então aqui nessa plaquinha é para controlar 5S. Então tem 5 circuitos daquele que tem na tela repetido. Eu vou estar gravando aqui direto na tela, que meu computador não vai conseguir gravar a tela para vocês, então vou gravar direto com o celular. Eu vou estar mostrando para vocês que vai precisar fazer um ajuste na placa para definir a tensão que vocês vão querer trabalhar. No caso eu estou trabalhando em 4.10 volts. Eu vou estar simulando aqui. Para fazer isso, vocês precisam colocar um resistor em série com o circuito inicialmente e colocar uma tensão um pouquinho acima da que vocês vão querer trabalhar. Eu coloquei, por exemplo, aqui 5 volts. Eu vou colocar um resistor de 150 ohms aqui. Para fazer o ajuste do circuito, inicialmente a gente precisa colocar esse resistor aqui em série com o circuito e uma tensão um pouquinho acima do que a gente vai usar. Por exemplo, eu vou estar usando 4.10 volts nos meus S, a tensão máxima, então eu coloco uma tensão um pouquinho acima aqui para ajustar o circuito. O resistor, eu coloco um resistor de 150 ohms, que é mais ou menos ali já serve. Aí eu vou estar simulando para a gente ver como que funciona. Aqui eu já tinha deixado pré-ajustado, então já deu uma tensão de 4.10 volts. Mas o circuito a gente consegue ajustar aqui no mínimo de 3.90 volts e no máximo ele chega a 4.18 volts. Isso aqui no software, na prática pode variar um pouquinho. Eu projetei o circuito para trabalhar quase a metade aqui do potenciômetro, que é a tensão que eu quero, de 4.10 volts. No caso de vocês queiram uma tensão diferente, vai precisar ajustar esse resistor, o R11 e o R12. Daí tem que recalcular esses resistores para que na tensão que você quer trabalhar tenha uma tensão de 2.5 volts aqui no pino de ajuste do TL431. Então eu ajustei aqui o circuito, ele ficou em 4.10 volts. Agora eu já posso tirar aquele resistor, já está ajustado do jeito que eu quero. Eu vou tirar esse resistor e vou colocar um amperímetro ali para a gente poder visualizar o circuito funcionando. Vou deixar em miliamperes, que é o consumo do circuito. E agora eu vou colocar a tensão que a gente ajustou, que é 4.10 volts. E vou simular. Na tensão que a gente ajustou, dá para ver que o consumo do circuito é de 2.73 mA, bem baixo. Então eu vou estar modificando um pouquinho para a gente ver o que acontece. Vamos supor que a bateria carregou um pouquinho a mais do que a gente ajustou. Eu tenho que parar a simulação para conseguir mudar o valor. Eu vou colocar só 5 mV a mais. E a gente já vai ver o que acontece. Ó, o circuito já subiu para quase 200 mA, na verdade 186 mA. Com esse consumo, a gente já começa a equilibrar os S, porque ele vai estar maior do que a gente programou, então ele começa a descarregar aos poucos esse S,
e vai tentar manter próximo dos 4.10 volts. Uma coisa importante é que esse circuito ele funciona no ciclo final de carga da bateria. É só quando a bateria está completamente carregada. Quando a bateria está descarregada, ele não vai atuar, ele vai ficar inativo. E essa corrente aqui de 186 mA pode ser modificada. É só alterar esses resistores aqui. Eu estou usando dois resistores de 1 watt por 10 ohms, que dá 20 ohms em série. E o transistor eu estou usando o BC337, que ele suporta uma corrente razoável para o que eu projetei. E também eu calculei a dissipação de potência nele e ficou dentro do que eu precisava. E porque ele é bem barato também. Mas a gente pode modificar esses resistores aqui e também modificar o transistor. E pode conseguir, por exemplo, uma corrente de 1 ampere, 2 amperes, daí tudo vai do cálculo. Aqui é a parte de potência do circuito. É aqui que a gente trabalha para modificar a corrente. No meu caso, essa corrente já está sendo o suficiente para equilibrar as séries. E o funcionamento desse circuito é praticamente baseado nesse circuito integrado, o TL431. Ele é um Zener ajustável. Ele, conforme você envia a tensão aqui no pino de referência dele, que é o pino 1, quando essa tensão atinge 2.5 volts, ele passa a conduzir tensão do catodo, que é o pino 3, para o anodo, que é o pino 2. E ele é bem sensível, ele é um Zener de precisão. Para ajudar a estabilizar essa tensão, eu coloquei esse capacitor C2 de 100 nanofarad. Ele vai ajudar a estabilizar contra alguma interferência para o circuito não ficar oscilando. Ao começar a conduzir corrente, o TL431, vai surgir uma tensão aqui, que vai polarizar o BC547. Esse transistor vai funcionar como drive para o transistor de potência, que no caso eu estou usando o BC337, mas poderia ser outro, só dimensionando o resistor de base dele, e também poderia ser um MOSFET, no caso, um MOSFET com uma tensão de condução baixa, tensão de gate, poderia ser um MOSFET também. Como eu falei, só tem que tomar cuidado com a potência que vai ser dissipada nele. Aí vai ter que calcular a potência na região ativa dele. E aqui eu estou usando um LED. Só esse LED ajuda a sinalizar. Ele não é só para enfeite, ele é uma indicação visual de que tudo está funcionando bem. Quando está instalado na bateria, você vai conseguir visualizar que está tudo certinho, que todos os S estão equilibrados. Agora eu vou estar mostrando na prática como funciona, como ajustar o circuito, e aí vocês vão estar podendo visualizar melhor como ele vai funcionar. Então aqui na prática, eu liguei o negativo do S1 direto no negativo da fonte, e no positivo dá pra ver que tem um resistor aqui, aquele resistor que eu simulei no computador. É um resistor de 150 ohms. Aqui, como é 5S, eu vou colocar o equivalente a 5 volts por S. Eu tenho essa fonte ajustável, vou ligar ela aqui, vou colocar em torno de 25 volts para mim poder fazer o ajuste. Mais ou menos essa tensão, não precisa ser exatamente, só tem que ser acima do valor total da bateria que vai ser carregado. E aqui eu coloco um multímetro, seria no lugar que ligaria o positivo do S1, e aqui eu vou ter o valor de tensão que está ajustado. No caso dessa placa eu já ajustei, eu já deixei todos os S com 4.10, mas eu vou estar mexendo aqui no ajuste para vocês verem como que é. Conforme eu vou mexendo aqui no potenciômetro, eu tenho aumento de tensão lá no voltímetro. E é mais ou menos como a gente simulou lá no software. Ó, chegou no máximo aqui em 4.16. E é bem preciso esse ajuste, precisa dar várias voltas para alterar lá a tensão.
eu consigo até ir bem menos do que 4.10 volts. No caso, agora eu estou ajustando o S1. Para ajustar os outros S é só mudar o voltímetro de lugar e ajustar no potenciômetro do outro S. Eu vou estar ajustando de volta aqui para 4.10, que é a tensão que eu vou usar. Mais ou menos aí. Agora eu vou mostrar como que está a tensão nos outros S. Aí no próximo S, no caso, eu posso pegar a referência daqui, que seria o negativo, e o positivo do S2. Ele já está em 4.10. E o ajuste seria nesse potenciômetro aqui. Aqui o S3, o S4 e o S5. E no total a bateria vai ficar com 20.51. O certo seria ficar com 20.50. Teria que diminuir um pouquinho em cada S para ficar exatamente com 20.50. Isso vai um pouco da precisão do voltímetro também. Mas teria que mexer em todos os S para conseguir deixar exatamente. Mas assim já está bom. Eu vou estar ligando essa placa em uma bateria que eu montei aqui, uma 5S, que está bem desequilibrada de propósito, e a gente já vai ver ela funcionando. Eu acabei não mostrando, mas as soldas eu fiz aqui. Tem um lugar já prontinho para fazer a solda de cada S. Essas medições que eu fiz também podem ser feitas diretamente aqui. Aqui seria o negativo do S1, positivo do S1 e negativo do S2, e assim por diante. Aqui está a bateria que eu montei, uma 5S, e eu montei de propósito ela completamente desbalanceada. Eu vou estar anotando os valores aqui dos S. Como dá pra ver, esse S está com 4.09. Eu já vou pegar e vou anotando aqui, aí pra gente poder comparar depois. Então o S1 está com 4.09. Vamos ver o S2. Está com 4.14. S3. O S3 está muito alto, ele até passou do limite. Está com 4.26. É nesse caso que começa a se tornar perigoso. A bateria está muito carregada. Esse S, no caso, né, já passou do limite. Ele não pode passar de 4.25. Esse S já está bem baixo, 3.89. E o S5, que é o último aqui, está com 4.14. Então, como a gente pode ver, a bateria está bastante desbalanceada. Eu montei assim de propósito, para a gente poder ver a plaquinha funcionando. Mas o ideal é montar os S o mais equilibrado possível. Nunca montar muito desequilibrado, que pode acontecer como nesse caso, que a bateria está com 4.26, aí já começa a se tornar perigoso. Eu vou estar medindo também a tensão total, que eu ajustei para ficar em torno de 20.50, está dando 20.53. Então eu vou anotar aqui que o total 20.53. Ela está ligada aqui nessa fonte, mas não foi simplesmente ligar na fonte, né? Essa fonte pode fornecer até 10 amperes. E assim, só 1P, 10 amperes também vai danificar a bateria, pode aquecer e tudo mais. Essa fonte eu abri e modifiquei e limitei a corrente dela a 1 ampere.
Até quem quiser que eu faça um vídeo explicando, comenta aí, deixa um gostei no vídeo. Eu posso estar ensinando como modificar essas fontes para ajustar a corrente de saída delas. Agora eu vou estar ligando a plaquinha e já volto aí para mostrar para vocês com a plaquinha ligada como que vai iniciar o equilíbrio da bateria. Agora a plaquinha já está instalada no lugar e como dá para ver, alguns LEDs se acenderam. E é exatamente nas baterias que estão com a tensão maior. Por exemplo, essa está maior do que 4.10, está com 4.14, a que está mais alta 4.26 e o último S que está com 4.14. E as que estão abaixo, por exemplo, essa que está com 3.89 e a outra que está com 4.09, elas não acenderam. Conforme for descarregando os S mais alto, ele vai carregando esses que estão mais baixos. Vai carregando através da fonte, que a fonte vai manter a tensão de 20.50 que eu ajustei, que é a tensão de 5 S vezes 4.10. Daqui uma horinha eu volto e mostro para vocês como que já vão estar os S. Talvez não esteja totalmente equilibrado, mas acredito que já vai estar bem melhor do que estava inicialmente. Agora mais ou menos uma hora depois que eu coloquei a plaquinha, vamos verificar como que está a tensão das células. Como dá pra ver, acendeu um quarto LED aqui. Vamos verificar a tensão que está nesse S. O S1 está em torno de 4.11. O S2 4.10, o S3 4.18, o S4 4.03, e o S5 4.10. Como dá pra ver, já diminuiu bastante a diferença dos S, já estão muito mais equilibrados. O único que continua alto é o S3 e o que está mais baixo é o S4. Os outros já estão praticamente equilibrados, S1, S2 e S5 já estão praticamente com 4.10. Eu vou esperar mais um tempinho, provavelmente mais uma hora ou duas, e provavelmente já vai estar completamente equilibrada essa bateria. E agora, mais ou menos depois de mais uma hora, a bateria já está praticamente 100% equalizada. O S1 está com 4.10, vou anotar aqui. O S2 também 4.10. O S3 4.11, o S4 4.10, e o S5 4.10. Então aí dá para ver o funcionamento da plaquinha, como ela realmente equilibra as baterias. Conforme passa o tempo carregando, mais ela equilibra. Elas vão ficar 100% iguais, esses S. E é assim que funciona também na bateria lá do carro.
só que lá a bateria é bem maior, então o tempo para equalizar esses restos é bem maior. E se o banco de bateria de vocês for maior, também vai levar mais tempo. Daí, se o banco for muito grande, é importante aumentar a potência aí nos resistores, o consumo de cada um, para que seja mais rápida essa descarga. No meu caso funciona bem, não precisa alterar nada, ele está conseguindo equilibrar, até porque para acontecer um desequilíbrio demora bastante tempo. Então, no meu caso está funcionando bem. Eu vou deixar os arquivos aí na descrição do vídeo, deixar os PDFs que eu usei para fazer as plaquinhas com o circuito impresso. Aí quem quiser estar fazendo, eu vou deixar também o esquemático. Espero que todo mundo consiga fazer as suas plaquinhas. E é isso, o vídeo vai ficando por aí. Quem quiser deixar um gostei aí no canal, se inscrever. Obrigado e até o próximo vídeo.